Olá! Nesse vídeo falaremos de passagem de parâmetros por referência. Consiste na possibilidade da alteração de valores de variáveis passadas como parâmetros para funções ou procedimentos. Em C não existe passagem de parâmetros por referência. Para utilizar esse recurso, são utilizados os chamados ponteiros. Os ponteiros são a base da programação, quase tudo usa por debaixo dos panos ponteiros. Então, assim, é fundamental a gente entender o conceito dos ponteiros. Nesse momento, vamos entender que um ponteiro é apenas uma forma de simular passagem de parâmetros por referência. Tá? Aí nós temos aqui um exemplo. Eu vou explicar o exemplo aqui e depois eu vou para um exemplo mais completo lá no nosso compilador online. Qual que é a ideia aqui? Eu defini uma variável n1 com valor 0 e uma variável n2 também com valor 0. E aí eu chamo a função passagem por referência, mas eu não passo o n1 e o n2. A gente viu no vídeo anterior que se eu alterar o n1 e o n2 dentro da função, eles não vão receber o impacto da alteração. Então o que a gente faz? Em vez de passar o n1 e o n2, a gente passa o endereço de memória de n1 e n2. Então aqui eu não estou passando o zero, eu estou passando o local da memória onde foi alocada a variável n1. Aqui eu estou passando o local da memória onde foi alocado n2. O v1 aqui é uma cópia desse valor em memória, desse endereço de memória. Então eu não estou passando aqui o n1 e n2, eu estou passando o endereço de n1 e o endereço de n2. Ok, e o que eu faço aqui? Quando eu coloco um asterisco V1, o que ele está fazendo é pegar a partir do endereço e alterar o valor da variável. Então, na prática, é como se eu estivesse colocando o valor 10 lá no N1 e o valor 20 no N2. E aí, o que acontece quando a gente imprime, então? Se eu imprimir aqui os valores antes da função e os valores depois da função, antes da função 0, 0, depois da função 10 e 20, né? Por quê? Porque eu consegui alterar os valores de N1 e N2 na função. Mas eu não altero N1 e N2 diretamente através dos parâmetros. Na realidade, eu passo o endereço, V1 e V2 são endereços, e aí aqui, pelo endereço, eu chego no espaço de memória e altero o valor, tá? Esse é um exemplozinho aí, e agora eu vou mostrar um exemplo mais completo, tá? Nesse exemplo, o que eu fiz para a gente poder enxergar um pouco melhor? Eu criei os mesmos N1 e N2. Em vez de usar %d, eu usei %u, que é o unsigned, para números inteiros sem sinal. Tá? Isso aqui é para mostrar a posição de memória melhor. E aí o que eu fiz? Eu pedi aqui para imprimir o N1 e N2. E depois pedi para imprimir não o N1 e N2, mas o endereço de N1 e N2. Então vamos ver aqui, ó. Ele dá uns warnings porque a gente normalmente não usa assim. Eu só estou fazendo isso para vocês enxergarem o que está acontecendo. Tá? Então vamos ver aqui. Quando eu começo aqui, antes da função, N1 e N2 são 0. Ok, até aqui nada demais. E o endereço de N1? O endereço de N1 é esse 2557473, esse número aqui. Enquanto o endereço de N2 é esse outro número aqui. Esse valor aqui é que é copiado para a função, esse valor vai vir lá na variável V1. Esse outro valor vai vir lá na variável V2. Então, são esses valores que são copiados para essas variáveis aqui. A gente vai ver isso aqui na sequência dentro da função. Bem, o que eu fiz dentro da função aqui? Eu pedi para imprimir o local apontado por V1 e o local apontado por V2, asterisco V1 e asterisco V2. O asterisco V1 ele pega o local apontado por V1. Nesse caso, o local apontado por V1, ou seja, o local apontado por esse endereço aqui, é justamente a variável N1. Então, quando ele pega o valor, olha só, valor 0. O local apontado por V2 é justamente o lugar da variável N2, por isso que ele imprimiu 0 aqui. Os valores que tivessem nas variáveis N1 e N2 seriam impressos aqui.
Bem, o que a gente faz? Aí a gente altera o local apontado por V1 e o local apontado por V2 dentro da função. Quando eu imprimo de novo, ó, agora o local apontado por V1 vale 10 e o local apontado por V2 vale 20. Ou seja, qual é o local apontado por V1? É o N1. Qual é o local apontado por V2? É o N2. Então, na prática, o N1 e o N2 foram alterados e eles nem sabem disso. O N1 já é 10 aqui, ó, e o N2 já é 20. Bem, aqui eu imprimi também o valor de V1 e V2. Notaram, ó, V1, o valor de V1 é exatamente esse endereço de N1 aqui, ó. Ou seja, quando eu passo o endereço de N1 aqui, ele faz uma cópia para essa variável V1. A mesma coisa que o endereço de N2 é uma cópia para a variável V2. Né? Bem, quando eu saio da função, o que eu pedi para imprimir? Os valores de N1 e N2. Quando eu peço para imprimir agora N1 e N2, N1 é 10 e N2 é 20. Por quê? Porque lá dentro eu alterei o local apontado por V1 e o local apontado por V2. Né? E aí, no final, eu mostro que eu também mostro o endereço de N1 e o endereço de N2. Esses daqui, ó, nunca são alterados. Ó. O endereço de N1 é o mesmo antes e depois da função. Ou seja, eu não altero o valor que é passado como parâmetro, mas sim o local para onde ele aponta. Tá? Eu sei que esse é um dos conceitos que, quando a gente começa a ver a linguagem C, é uma das partes que as pessoas têm mais dificuldade. Então, assim, assiste esse vídeo de novo, pega esse exemplozinho aqui, ó, simula passo a passo, tá? Simula passo a passo, desenha a memória desse exemplo, isso vai ajudar bastante. Desenha lá uma variável N1, uma variável N2, desenha uma outra variável, endereço de N1 e endereço de N2, apontando para essa N1 e N2. Acho que esse aí é um processo que é importante para entender essa questão dos ponteiros aí, tá? Então, sobre passagem por referência, ou melhor, né, aqui em C, simulação de passagem por referência, era isso aí que a gente tinha para contar. Valeu!